Uau! E de fato, quando nós temos a perspectiva humana de olharmos para Deus, a coisa mais sensata que nós podemos fazer é reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos de amor, compaixão, misericórdia e perdão de Deus. Agora, o que eu acho interessante nesse texto é que no versículo seguinte, a palavra diz que existiam anjos na presença de Deus, que olhavam para a terra e diziam: toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu não sei se você está percebendo o paradoxo desse texto, mas esse texto está falando acerca de um homem que olha para o céu e diz que a terra é impura. E esse mesmo texto está falando de anjos que olham para a terra e dizem: toda a terra está cheia da glória de Deus. E a pergunta que fica é: decide. Ou ela está impura, ou ela está cheia da glória de Deus. O que ela está? Mas na verdade esse texto ele está falando acerca de duas perspectivas. Uma perspectiva do céu, uma perspectiva da terra. Na perspectiva da terra, olhando para o céu, nós nos vemos como pecadores. Na perspectiva do céu, olhando para a terra, Deus vê a terra cheia da glória dele. Deus hoje está olhando aqui nesse lugar, está vendo esse lugar cheio da glória dele. Mas não somente aqui. Aqui tudo bem. Mas Deus está olhando ali para a rua da frente e está vendo aquele lugar cheio da glória dele. Ok, talvez ali seja fácil. Mas Deus ele está olhando para a rua Augusta e está dizendo: a rua Augusta está cheia da minha glória. Aí que o negócio começa a ficar complicado, né? Como a rua Augusta está cheia da glória de Deus? Existe uma realidade espiritual que precisa ser percebida. E essa realidade espiritual que precisa ser percebida é a realidade de que toda a terra está cheia da glória de Deus. E quando nós começamos a olhar da perspectiva do céu para a terra, nós começamos a mudar a nossa forma de viver. Porque não mais nos tornamos murmuradores, pessimistas, reclamadores de plantão. Mas nós começamos a perceber que todo lugar é um lugar onde Deus quer manifestar a glória dele. E todo lugar é um lugar onde Deus pode manifestar a glória dele. Não só quer, como pode. Para meditar um pouco acerca disso, eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro da Rainha Esther, no capítulo 1. Livro da Rainha Esther, capítulo 1. Amém? Esther, capítulo 1, versículo 1. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Xerxes era um rei que governava 107 províncias. 127 províncias. Um rei que tinha um domínio e um poder muito grande. Mas nós servimos ao Rei dos Reis. Amém? Que não governa 127 províncias, mas governa todos os reis que são submissos a Ele. Que governa sobre tronos e soberanias, sobre governos. Ele é o governador dos governadores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é aquele que tem reis em suas mãos. Nós servimos a esse rei. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono, na cidadela de Suzã.
E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. No terceiro ano, Jesus Cristo morreu em uma cruz. Ele se esvaziou de sua glória, tornou-se homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? E no terceiro ano do reinado de Jesus, Ele disponibilizou um banquete, uma festa que se iniciou. Esse banquete é um banquete que tem sido celebrado e tem sido participado por reis, por profetas, por Moisés, Elias e tantos outros homens de Deus, João Batista. Esses homens têm participado desse banquete que o rei Jesus, no terceiro ano do seu reinado, propiciou para que nós pudéssemos viver. Durante 180 dias, Ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor de sua glória e de sua majestade. Deus é um cara que sabe dar festa. O brasileiro acha que sabe festejar, não é? Sabe de nada. Sabe, cara, eu me converti com 17 anos de idade. Vivi uma vida muito louca na minha adolescência. Uma vida regada a rave, embalada, festas e mais festas, e saídas, e shows, e todo tipo de bebida, todo tipo de droga, todo tipo de sexo, não todos, só alguns, bom deixar claro. E eu vivi nesse mundo que pressupõe que sabe festejar. Quando eu conheci Jesus há 11 anos atrás, eu entrei dentro de uma festa, de um banquete, que eu não imaginava existir. Um banquete, uma festa e uma celebração que rompe noites e dias. Não existe droga comparada à presença de Deus. Não existe festa, não existe êxtase, não existe prazer comparado à presença de Deus. Por isso que Davi, um homem rico, dizia: mas vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Por que eu destaco que ele era um homem rico? Porque homem pobre não tem muita opção, não é? Que sobra para nós? Jogar a bola no barreiro, assistir o Corinthians sendo campeão. Glória a Deus, aleluia. E sobra isso para nós, que é bacana, é legal. Mas Davi era Davi, era rei, ele governava uma das nações mais nobres, ricas daquele contexto, ele tinha poder, ele poderia estar nas Ilhas Maldivas, ele poderia estar nos Andes, ele poderia estar nos Alpes suíços, ele poderia estar em Florença, ele podia estar em qualquer outro lugar, mas ele diz: mas vale um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Sabe por quê? Porque Davi havia descoberto algo que talvez você ainda não tenha descoberto. O prazer da presença de Deus. E por amar tanto a presença de Deus, Davi, ele decidiu construir algo que se chamava Tenda de Davi. Você já ouviu falar da Tenda de Davi? O que era a Tenda de Davi? Era um lugar da habitação de Deus, onde Davi contratou adoradores, músicos, levitas, que serviriam a Deus 24 horas por dia, e 24 horas por dia naquele lugar haveria adoração, oração, intercessão e glória de Deus sendo manifesta. O tanto que esse homem amava a presença de Deus. E a Bíblia designa e fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha o coração de Deus. Qual era o coração de Davi? Um coração que amava
a presença de Deus, que festejava e celebrava a presença de Deus. E aqui nós vemos o rei Xerxes promovendo uma festa, um banquete. Mas deixa eu dizer algo para você. Se o rei Xerxes promoveu um banquete, nós servimos ao Rei dos Reis, que tem proposto um banquete para nós desde a criação do mundo. Ele tem proposto para nós uma vida jubilosa, uma vida extasiante, desde a fundação do mundo. E no 3º ano do reinado de Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para abrir um novo e vivo caminho ao banquete do rei. Jesus conta uma parábola, contando e falando que ele saiu para convidar pessoas para o banquete dele, e os nobres, os oficiais não quiseram participar, porque tinham muitos afazeres. E aí Jesus então fala: chame aqueles que não são, para que sejam. Até porque Jesus é o sou, não é? Então se ele é, nós não precisamos ser. Só ele sendo está bom. Chame aqueles que não são para participar do banquete, e ele chama. E hoje eu creio que Deus está nesse lugar, te chamando, me chamando, para entrarmos e vivermos em constante banquete da presença de Deus. Mas existe um mistério acerca do banquete da presença de Deus, que nós não percebemos. E esse mistério, Jesus fala acerca dele lá em Mateus no capítulo 5, no Sermão da Montanha. Quando ele diz o seguinte: quando fores orar, vá para o teu quarto, fecha a porta do seu quarto, e seu pai que está em secreto, repete comigo, o pai está em secreto. O pai que está em secreto, não é você que está em secreto, é o pai que está em secreto. O pai que está em secreto o recompensará. Existe um esconderijo de Deus. Existe um lugar onde Deus se revela. E esse lugar onde Deus se revela é o lugar onde o banquete dele é servido. E esse lugar onde Deus se revela, nós podemos chamar aquilo que Davi chamava de presença de Deus. E eu sei que a presença de Deus está onde nós estamos. Amém, aleluia. Mas Jesus, ele está nos propondo um Deus que está em secreto e que espera que nós entremos no secreto para que dialoguemos intimamente com esse Deus que ama o secreto. Quantos estão entendendo até aqui? Vamos continuar. Versículo 5. Terminado esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias. Repete comigo, 7 dias. Quantos dias durou a criação? 7. A Bíblia ela é carregada de números. E esse número 7, ele além de ser o número da perfeição, ele é o número da criação. E ele fala acerca de um ciclo. Jesus ele virá no 7º dia. O que isso significa? Não significa que a gente vai contar segunda, sexta, sábado, domingo. Ah, Jesus voltou domingo. Bom, gol. Não. O 7º dia simboliza um ciclo. Um ciclo que nós estamos. Dentro desse ciclo de 7 dias, eu não sei em qual dia nós estamos. Eu só sei que nós estamos dentro de alguns desses 7 dias. E dentro desses 7 dias, Jesus, ele deu um banquete para todo o povo que estava na cidade de Suzã. Do mais rico ao mais pobre. Eu amo o reino de Deus. Eu amo o reino de Deus. Porque a igreja e o reino de Deus é o único lugar onde rico e pobre sentam um do lado do outro. Eu amo o reino de Deus porque o reino de Deus faz com que palmeirense e corintiano sentam um do lado do outro. E a gente liberta os palmeirenses pela misericórdia. Mas a gente comunga, a gente participa da ceia. A gente troca afeto. A gente troca carinho, amor. Porque essa é a realidade do banquete do rei. No banquete do rei não existe rico e pobre, existe filho. E filhos, para Deus, não são medidos pelo que tem,
mas são medidos pelo que são. E o que eles são? Filhos. Seja eles quais forem. E aí então existe um banquete que toda a cidade é convidada para participar. E esse banquete é um banquete que o rico e o pobre são convidados. O jardim possuía forrações em branco, azul, presos com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligada por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro. Já imaginou, meu irmão? Favela descendo. Sentando em assento de ouro. É isso que Deus faz. Essa é a presença gloriosa de Deus. Existe um lugar de glória. E esse lugar de glória não está longe. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Existe um lugar de esplendor, de majestade, aonde Deus se revela de maneira poderosa, um lugar de glória. Assentos de ouro e de prata, num piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pérolas preciosas, pedras preciosas, pela generosidade do rei. Repete comigo, pela generosidade do rei. Na presença de Deus, nós usufruímos da generosidade do rei. Deus é generoso. Quando você acha que Ele já deu tudo, você nem percebe que Ele só começou a dar. Deus é generoso. Ele é generoso demais. Ele é bom. Confia nessa palavra, Ele é bom, Ele é generoso. E pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Olha para quem está ao teu lado e diga, na presença de Deus, este vinho real sendo servido, o quanto você quiser, quanto você quer. Esse é o problema, quanto você quer de Deus, quanto você deseja de Deus, quanto você deseja da presença dEle. Davi desejava a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Quanto você deseja da presença de Deus? Quanto você quer dele? E sabe de uma coisa? A medida que verifica o quanto você deseja de Deus é o quanto você o busca em secreto. O quanto você o busca quando ninguém está olhando é o que revela o quanto você deseja de Deus. Sabe por quê? Porque aqui, quando nós estamos reunidos em igreja, é muito bom, eu falei sobre isso essa manhã, é muito bom. Muito bom ouvir uma palavra, mas a gente está aqui, a gente está ganhando, estamos com os irmãos, enfim, a gente pode distrair a nossa atenção. Mas quando a gente está em secreto, não existe mais ninguém. Não existe mais celular, não existe mais televisão, não existe mais amigos, não existe mais pastor, não existe mais ninguém. Existe uma coisa, Deus. E a nossa geração é uma geração que desaprendeu a ter intimidade com Deus. É uma geração que não ora mais. É uma geração viciada em Facebook, viciada em Instagram, que quer ser visto por todos, mas não quer ser visto por Deus. Uma geração carente, que corre atrás de likes, corre atrás de comentários, corre atrás de compartilhamentos. E eu não estou dizendo que é pecado, é errado isso. Só estou dizendo que isso revela uma carência que só Deus é capaz de suprir. Você não precisa ser visto por homens, você precisa ser visto por Deus. E sabe, a nossa identidade, ela vai ser forjada, ela vai ganhar substância, ela vai ganhar conteúdo quando nós desenvolvermos um relacionamento na presença de Deus. Quando nós tivermos um encontro com a glória de Deus. Sabe, meu irmão?
há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu lia livros e quando eu me converti, junto comigo, me converteu o meu cérebro, e eu comecei a ler muito. E eu comecei a ler muitos livros de oração, livros como Oração Eficaz, Em Uma Hora, Celebração da Disciplina, enfim, comecei a ler muito livro. E eu li aqueles livros e aqueles homens falavam acerca da vida de orações que eles tinham, e eu falava, cara, tem alguma coisa muito errada, porque eu vou orar. E aí eu falo para Deus, Deus, hoje eu vou orar 10 minutos para a tua glória. E aí eu dobro o meu joelho e começo a orar. E começo a orar, e começo a falar, e vou falando, e vou falando, e vou falando, e vou falando. E aí quando eu acabo de falar tudo, eu olho para o relógio, quantos minutos passaram? 5 minutos. Aí eu começo já a forjar um dom de línguas. Xerabás, para tentar enrolar Deus. E aí eu vou fazendo uma síntese daquilo que eu já orei. Aí eu olho para o relógio e vejo quantos minutos passaram. Como foi uma síntese é menor. 7 minutos, 8 minutos. Aí eu falava para Deus, Deus, agora toma meu coração. E acabava 10 minutos de oração, e acabava, eu falava, uhul! E sabe, eu comecei a perceber que isso estava errado. Eu comecei a perceber que era antagônico com aquilo que a Bíblia falava acerca da presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? Eu comecei a perceber que eu orava, mas eu orava errado. Os discípulos reconheceram isso. Os discípulos oravam, eles eram judeus. Eles olham para Jesus e dizem o que para Jesus? Ensina-nos a orar. A gente não sabe. Porque, meu irmão, você vai orar, fica a madrugada inteira orando. A gente vai fazer uma oração, dura 3 minutos, e sai cansado de lá. Tem alguma coisa errada? Você vai orar, fica a madrugada inteira orando, acorda no outro dia. Na verdade não acorda, né? Continua o teu dia. E vai curar, vai expulsar demônio. A gente dorme a noite inteira, acorda no outro dia cansado. Tem alguma coisa que você usufrui da presença de Deus, que nós não usufruímos. E sabe, existe um lugar da presença de Deus, onde a glória de Deus nos abastece, onde a glória de Deus se revela a nós, e onde nós somos fortalecidos. Há 7 anos atrás, eu vivi essa crise de uma maneira muito grave. Eu lembro um dia que meu coração, de alguma forma, ele mudou em relação a isso. Eu não sei dizer o que aconteceu, mas ele mudou. A minha esposa saiu de casa, era umas 8:30 da manhã. Eu fui até o quarto do meu filho, dobrei meus joelhos, eu lembro até hoje, tinha um tapete redondo, e eu dobrei meus joelhos no meio daquele tapete, e falei para Deus, Deus, estou aqui, eu quero estar na tua presença. E sem brincadeira, eu não sei o que aconteceu comigo, eu só sei que quando eu fui olhar para o relógio, já era 8 horas da noite. Eu passei 12 horas naquele lugar sem saber o que aconteceu comigo. Mas eu sei que eu saí daquele lugar diferente da forma como eu entrei. E depois que eu saí daquele lugar quando eu digo desse lugar espiritual. Depois que eu saí desse lugar espiritual, a minha vida de oração foi transformada. Porque eu comecei a compreender de uma maneira ainda muito parcial. Comecei a compreender a beleza daquilo que Davi entendia. Eu comecei a entender a beleza daquilo que Moisés entendia. A beleza da presença de Deus. E na presença de Deus existe vinho real sendo servido de maneira livre. Lembra do que Paulo fala? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas se embriaguem pelo Espírito que leva à liberdade.
Eu amo Atos capítulo 2. Quando a igreja está orando, você conhece a história, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e começa a rolar uma coisa muito louca lá, muito especial. Deus age de uma maneira extravagante naquele lugar. Mas naturalmente, quem é bode não entende, quem é ovelha entende. E as ovelhas começaram a olhar para aquilo e falar: nossa, que coisa louca, eles estão falando nas nossas línguas maternas. Nós somos medos, somos persas e estamos entendendo o que eles estão falando. Sabe por quê? Porque a linguagem do reino de Deus é entendida por qualquer ovelha. Você pode falar português, inglês, você entende quando você está com o teu irmão. E eles começaram a entender aquilo. Mas existiam algumas pessoas, às 9 horas da manhã o texto fala, que estavam voltando para casa. Era tempo de festa em Jerusalém. E eles estavam voltando para casa, eles estavam voltando da night judia. E a night judia judiava deles. Eles saíam, bebiam vinho, as festas eram regadas a muito vinho. Tornavam o caldo. E a galera estava voltando muito louca para casa. Muito louca do vinho, bebaça. E aí eles chegam na casa dos crentes, olham para aquilo lá, ele fala: eles são bêbados. Eu não sei se você está entendendo o paradoxo. Quem bebeu foram eles. Mas eles olham para os cristãos e estão vendo nos cristãos uma alegria, um prazer que a bebida deles não produziu e gerou. Qual que é esse prazer e qual é essa alegria? O vinho real que é servido na presença de Deus. E esse vinho real, presta atenção, ele é servido o quanto você desejar. Quanto você quer de Deus. É você que estabelece o limite. Quanto você quer dele. Deus é generoso para dar aquilo que o nosso coração deseja da presença dele. Mas sabe de uma coisa? Antes de querermos ver sinais e maravilhas acontecendo na presença de Deus, nós precisamos desejar o Deus da presença. Precisamos amar o Deus que tem uma presença gloriosa. E sabe, quando isso acontece, meu irmão, você começa a ver sinais, maravilhas, coisas gloriosas acontecendo à tua volta. Escuta o que eu estou falando. Existe um lugar de glória, e esse lugar de glória é um lugar onde nós somos embriagados pelo vinho da presença de Deus. Nós acordamos embriagados, vamos para o trabalho embriagados, voltamos para casa embriagados, dormimos embriagados, no outro dia acordamos embriagados, porque na presença de Deus existe vinho real sendo servido 24 horas por dia, para quem o busca, para quem o deseja, para quem o quer, para quem quer da presença dEle. Sabe, a partir disso, eu e minha família, começamos a ver coisas extraordinárias acontecendo. Por exemplo, naquela mesma semana em que eu tive uma experiência com Deus no quarto do meu filho, Joshua, que hoje tem 7 anos, ele chegou para mim num dia de manhã e falou: pai, eu falei: o que foi, filho? Pai, eu estou com medo. E eu falei: por quê? Porque eu estava lá no meu quarto e tinha 3 pessoas sentadas na minha cama. Meu filho tinha 3, 4 anos de idade nessa época. E tinha 3 pessoas sentadas na minha cama. Eu falei: ah, é, filho? E como eles eram? Não sei, pai, tinha um homem que estava vestindo uma sandália. Eu falei: quando você viu, você ficou bem no seu coração? Sim. Eu falei: filho, o que você falou para eles? Eu falei para eles que eu estava com medo. E o que eles falaram para você? Cara, uma criança de 4 anos de idade.
O que eles falaram para você? Eles falaram, não tenha medo, porque a gente vai estar com você todos os dias da sua vida. Uma criança de 4 anos de idade. Sabe por quê, cara? Porque o mundo espiritual, o mundo sobrenatural, ele está aqui no nosso meio. Eles têm anjos no nosso meio. Deus está aqui no nosso meio, o Espírito Santo está aqui no nosso meio, Jesus está aqui no nosso meio. Ele habita no meio dos louvores. Mas sabe o que eu percebo? Eu percebo que existe uma igreja que não se interessa tanto pela presença de Deus quanto deveria se interessar. E aí que entra, na verdade, aonde eu queria chegar, no versículo 9 do capítulo 1. Enquanto isso, repete comigo, enquanto isso, presta atenção, festa, celebração na presença do rei. Enquanto isso, paralelo a isso, existe um lugar de glória, e paralelo a isso, enquanto isso, a rainha Vaste também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. A pergunta que eu faço é, o que essa rainha queria? Não sei se você está percebendo o que está acontecendo aqui no texto, mas o rei está promovendo uma festa, e a noiva dele está promovendo outra festa. Enquanto isso, quantos aqui são casados? Imagine que no dia do seu casamento, vocês se prepararam para casar e fizeram o melhor que vocês poderiam, compraram muita coxinha, muito empadão, Coca-Cola, reveria, todo mundo podia beber à vontade, Coca-Cola, Tom-Cola, enfim, para todo mundo. E aí então a tua noiva, no dia da festa do seu casamento, ela faz uma tenda na frente da sua festa. E enquanto os convidados vão entrando, ela pega o seu empadão, a sua coxinha, a sua Coca-Cola e decide fazer uma festa nessa tenda. E os convidados vão entrando e ela vai falando, ei, fica aqui na minha festa, porque a minha festa é mais legal. Quantos acham isso bizarro? É o que está acontecendo nesse texto. O rei estava promovendo uma festa, enquanto isso a rainha Xerxes estava promovendo outra festa. E sabe o que eu quero supor com isso? Que Deus está promovendo uma festa e talvez você esteja promovendo outras festas. Aonde Deus não esteja. E pior, você está usando dos recursos do rei para promover a sua festa particular. Você roubou do empadão do rei, do vinho do rei, daquilo que o rei te deu para fazer a sua festa. Isso é o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Ele usa da herança do pai dele para promover festas. Qual é o problema? Sabe qual é o problema? Daqui a pouco a gente vai ver a história da rainha Vaste terminando. Mas antes da rainha Vaste, vamos lembrar do filho pródigo. Sabe qual é o problema de promover uma festa sem a presença de Deus? Ela termina. Ela termina. Sabe por quê? Olha para quem está ao teu lado e diga, você não é fonte, você é riacho. O que isso significa? Isso significa que as coisas não nascem de você, as coisas nascem de Deus, Ele é a fonte. Nós somos canal, as coisas precisam fluir por nós. E não que nós tenhamos recursos para fazermos uma festa. E sabe, é isso que eu acho que muita gente tem feito. É isso que eu acho que muitos pais têm feito. Muitos casamentos, maridos e esposas têm feito. Sabe, ao invés de participarem da festa de Deus, qual que é a festa de Deus? O céu entre festa quando um pecador se arrepende. Ao invés de usufruirmos da festa, do banquete do rei, nós estamos fazendo festas para nós. Festas de 15 anos, bodas daquilo, bodas disso, dia da família, férias disso, férias daquilo. E a sua família vai sendo destruída porque falta a presença de Deus na tua casa. Porque você não imergiu a sua casa na presença de Deus. Você não imergiu a sua vida na presença de Deus.
Enquanto isso, a rainha Vaste também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, sempre chega o 7º dia. O 7º dia vai chegar. E a piripoca vai piar. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztar, Bona, Bigtá, Bactá, Setar e Cargas, que trouxesse à sua presença a rainha Vaste, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha, Vaste se recusou a ir. E o rei ficou furioso e indignado. No 7º dia, Deus ordena que nós nos apresentemos à presença dEle pela misericórdia dEle. Sabe o que significa? Significa que o ladrão da cruz foi perdoado no último dia de vida dele. E muita gente acha isso uma vantagem. Ele perdeu uma vida inteira longe da presença de Deus. Mas Deus usa de misericórdia. E é verdade que aqueles que se arrependem no último segundo de vida alcançarão a salvação. No último suspiro de vida, se clamarem a Deus, invocarem o nome de Jesus, serão salvos. Mas não se trata daquilo que teremos após a morte. Se trata do que estamos perdendo antes da morte. Se trata do que você está perdendo agora. Se trata do que você está deixando de viver agora. Se trata do banquete da presença do rei que está sendo servido agora. E a glória dele pode ser usufruída agora. A glória agora. A rainha Vaste se recusou. Sabe qual foi o sentimento do rei? Ele ficou irado e indignado. Bem pudera, né? Imagine que passou pela mente do rei Xerxes o seguinte: quem essa almazinha pensa que é? Ela era uma plebeia. Ela não tinha sangue nobre. Eu escolhi ela. Eu separei ela. A roupa que ela veste fui eu que dei. O perfume que ela usa fui eu quem dei. Ela tem posição de autoridade porque eu dei autoridade a ela. Tudo que ela possui, tudo que ela tem, fui eu quem deu. E eu penso que talvez Deus pense a mesma coisa sobre muitos de nós aqui. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Você é a noiva dele. Você é a noiva dele. Quem que você é? Vaste ou Esther? Queria poder ter mais tempo para falar sobre Esther, mas vamos ficar só na Vaste. Quem que você é? Vaste é a exemplificação de uma mulher que não amava a presença do rei. É a exemplificação de uma noiva que não ama o noivo. E Deus, Deus, Ele está procurando pessoas que o amam. Pessoas que o amam de todo o coração. De homens e mulheres que amam sua presença. Esther é a exemplificação de uma mulher que desbravou a sala do trono e entrou na presença do rei, porque amava o rei. Você ama Deus? Quanto? A rainha Vaste foi destituída do reinado dela. Ela nunca mais, preste atenção nessas palavras, ela nunca mais pôde entrar na presença do rei. Porque ela viveu toda uma vida no enquanto isso, celebrando uma festa à parte. E eu creio que nessa noite, Deus está te chamando para celebrar uma festa e usufruir da glória dEle, que está em toda a terra. Todo aquele que procurar vai encontrar. Todo aquele que ansiar a presença de Deus vai ter.
Eu quero encerrar lendo com vocês uma profecia de Amós no capítulo 9, versículo 11. Quando o profeta Amós diz: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Repete comigo: Deus realizará essas coisas. Do que Amós está falando? Ele está falando do sétimo dia. Ele está falando dos últimos dias. E ele está falando que nos últimos dias, a tenda de Davi, aquele lugar aonde adoração, louvor, oração, intercessão eram feitos 24 horas por dia, vai ser reestabelecido. Sabe por que vai ser reestabelecido? Porque nos últimos dias Deus levantará uma geração apaixonada por Ele. E eu creio que nós vivemos os últimos dias. Eu creio que Jesus está por voltar. Eu creio que são dias de se levantar uma igreja apaixonada por Jesus, apaixonados pela presença dEle, não apaixonado para que os outros vejam, apaixonado para que Deus veja. Uma geração poderosa, coopera sinais e maravilhas enquanto é dia, mas que na calada da noite, na madrugada, deita, usufrui, bebe da presença gloriosa de Deus. E enquanto é dia, fala daquilo que lá na noite você usufruiu da presença de Deus. Existe um lugar de glória. E esse lugar de glória é um lugar espiritual, aonde Deus está em secreto e procura seus filhos o buscarem em secreto. Sabe, nós temos vivido coisas extraordinárias como igreja. Hoje mesmo eu mostrei uma foto para o pastor Guilherme. Ontem à noite nós tivemos um culto na Onda Dura em Itajaí. E um menino bateu uma foto no meio do louvor, e enquanto estava rolando o louvor, ele bateu aquela foto e tinha os músicos do louvor. E de repente apareceu e tinha um cara na foto, um cara branco, alto, com braços cruzados. Não estava no palco real, na foto saiu. Sabe o que era aquilo? Era um anjo. Porque de fato existem anjos aqui. Existem anjos nos servindo aqui. Sabe, nesses tempos, nós vimos diversos casos de pessoas sendo curadas da depressão, de tolerância à lactose. Nós oramos por um cara no meio do culto, ele estava com a perna quebrada e a perna dele foi restaurada. Sabe por quê, cara? Não tem a ver conosco, mas tem a ver com a presença de Deus. Tem a ver do que nos alimentamos, tem a ver do que comemos, tem a ver do que bebemos. Eu, todos os líderes da Onda, temos um compromisso de toda a madrugada colocarmos nosso celular para despertar. Nós colocamos nosso celular para despertar em qualquer horário que um definir, e ali começa a nossa devocional, até quando o sono bater. E tem acontecido coisas extraordinárias nas madrugadas. Sabe por quê? Porque Deus está em secreto. Deus é noivo. Ele quer uma noiva que o busque, que o ame. Não é suficiente para Deus você dizer que é crente. Ele quer mais disso. Ele quer mais do que isso. Ele está te convidando para um banquete. Ele está reconstruindo a tenda de Davi. Nesses últimos dias, Deus vai levantar uma geração apaixonada por Ele.
Uma geração que o ama, uma geração que o busca de todo o coração. Uma geração cercada de sinais e maravilhas. Uma geração que transborda da graça e do amor de Cristo, e transborda porque vive bebendo do vinho real, vive embriagado do vinho real. E eu creio que você faz parte dessa geração. Eu quero fazer agora uma chamada ao arrependimento, bem simples. Deus está promovendo uma festa, um banquete. Você é como Rainha Vasti. Enquanto isso, eu estou namorando, e eu estou fazendo uma faculdade, e eu estou trabalhando muito, eu estou muito atarefado, eu não tenho tempo para Deus. E enquanto isso, eu estou assistindo Netflix, Black Mirror, Vikings, e eu estou viciado. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 no Netflix. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias no Instagram, no Facebook. Você precisa descobrir o prazer da presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? Escuta o que eu estou falando. Existe um aspecto coletivo da presença de Deus, que como igreja, só como igreja a gente vive. Mas também existe um aspecto individual da presença de Deus, que só você na tua casa, com o quarto trancado, com o celular desligado, com a televisão desligada, só você pode usufruir. E você precisa romper a intimidade. Você precisa entrar nesse banquete, para que algum dia você não seja hipócrita ao dizer mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer lugar. Mas seja verdade isso. Se você é essa pessoa que tem promovido outras festas e não tem vivido constantemente na presença de Deus, e hoje você quer tomar uma atitude e falar para Deus: Deus, eu quero a tua presença, eu quero mais de ti, eu quero que você flua em mim. Eu sei que não tenho bebido tudo que eu posso beber, eu sei que não tenho te desejado como eu deveria desejar. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Eu creio que hoje Deus está rompendo barreiras nesse lugar. Eu creio que hoje essa igreja está sendo levantada e chamada para a intimidade, está sendo chamada para o secreto. E a partir disso vocês vão ver experiências acontecendo nas suas células. As células não vão ser mais mecânicas, mas vão ser lugares cheios da presença do Espírito Santo. Os cultos não vão ser lugares pré-fabricados, mas vão ser lugares onde não precisa se cantar uma música para nós adorarmos, que o nosso coração já entra por aquela porta adorando a Deus. É na presença de Deus que nós rompemos. É na presença de Deus que nós aprendemos a generosidade. É na presença de Deus que nós aprendemos a amar os nossos irmãos, a amar a igreja. Feche seus olhos e sozinho comece a buscar a presença de Deus. É você e Ele. Seja transportado para um lugar espiritual da presença de Deus agora.